Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa e agora você conhecerá o assunto da nossa aula de hoje. Olha só, nós iremos estudar período composto por coordenação. Então você vai compreender por que nós chamamos período composto por coordenação. Primeiro, no parágrafo, nós temos um período que pode ser simples ou pode ser composto. Então, o período simples, porque lá existe apenas uma oração. Ele é desenvolvido em torno de uma única oração. A partir de um texto, de um período, que ele se construiu a partir de várias orações, de mais de uma oração, nós chamamos de período composto. Tá? Então, vamos iniciar aqui com o período composto. Vejam que nós temos um texto aí, tem vários períodos. Se você for separá-los, as orações, você vai verificar que não é um período simples, porque nós de imediato já identificamos várias orações. Então, o período composto é aquele que é construído em torno de mais de duas orações, tá? De duas ou mais orações. Então, chegou a hora, ele não aparecia, todos esperavam, ele não queria ir, era seu aniversário, deveria ir, não deveria ir, esperavam, sabia sua indecisão. Então, eu acho que você notou aí que é um textozinho assim meio enfadonho, né? Tá faltando alguma coisa para relacionar uma oração com a outra, para ele fluir melhor na leitura. Então, veja que cada uma, olha, o final tem um ponto. Não tem uma conexão, algo que faça essa conexão de uma oração à outra, mas elas são independentes. Chegou a hora. Eu tenho uma oração, então, ele não aparecia. Posso dizer que aqui tem outra oração, porque existe um verbo, então aqui, nesse período formado por várias orações. Então, veja a diferença, eu vou já mostrar para vocês, quando há palavras que conectam uma oração a outra, como um texto, ele fica melhor para ler, você vai compreender a relação que estabelece uma oração com a outra. Então, a gente vai agora, o mesmo texto, veja, chegou a hora e ele não aparecia. Todos os esperavam, mas ele não queria ir. Era seu aniversário, logo deveria ir, ou não deveria ir. Esperavam porque sabiam de sua indecisão. Veja a mudança, porque essas palavras aqui que estão em destaques, elas servem para ligar uma oração à outra. Mas não só isso, elas falam algo, elas dão ideia, porque elas têm essa função. Tá? Então, a gente vai observar novamente o texto e ver que esta conjunção, já vou dizer para vocês, a conjunção que ligou uma oração à outra, ela tem a ideia de adição, de soma. Ela soma uma informação à outra. Então, aqui, chegou a hora e ele não aparecia. Todos esperavam, mas o que aconteceu? Ele não queria ir. Uma situação, controvérsia. A gente esperava. Então, o que a gente queria que acontecesse? A gente queria que ele fosse para algum lugar com a gente, mas não. Foi o contrário. Então,
Veja que esse mas, ele traz essa ideia de contradição de uma informação, da segunda informação com a primeira, com relação à primeira. Era seu aniversário, logo deveria ir. Então, isso aqui é uma conclusão minha, né? Olha, é seu aniversário, eu concluo que você vá, né? Eu gostaria que você fosse. Então, logo expressa essa ideia de conclusão. Ou não deveria ir. Então, quando eu digo ir, ou não deveria ir. Esse ou, né, dá essa ideia de alternância. Você vai ou não vai, né? Esperavam porque, olha, o porquê sabiam de sua indecisão. Porque junto aí sem acento, né, que traz a ideia de explicação. Então, aqui esperavam porque sabiam de sua indecisão. Eu já expliquei por quê, né, que esperavam. Então, são orações independentes. Então, por quê? Aqui chegou o período composto, porque esse período formado por mais de uma oração, né? Então, duas orações desse período, ele já não é simples, mas ele já é composto, isso aí nós já entendemos, né? Já passei para vocês, agora é composto por coordenação. Por que é por coordenação? Né? Nós temos o período composto por coordenação e por subordinação. Nessa subordinação, vocês vão ver mais para frente, mas quando se trata de subordinação, já diz, né, tem uma ideia de dependência. Uma vai depender da outra. Mas aqui nós iremos ver por coordenação. A coordenação, ela não tem dependência nenhuma, a segunda oração com a primeira. Elas sozinhas resolvem a situação, né? Elas sozinhas passam a ideia, elas não precisam de outras. Então, posso até separar, vem o período, e eu posso separar e você vai compreender a ideia que cada uma traz, porque elas são independentes, não dependem de outra oração. Então, as orações coordenadas, né, elas são independentes e podem ser sindéticas e assindéticas. Quando que uma oração é coordenada sindética? Tá? Primeiro, é período composto, porque é formado por mais de uma oração. É coordenada porque elas são independentes. Então, é por coordenação, são independentes. E sindética porque elas vêm, né, seguida por uma conjunção. As orações coordenadas assindéticas, não vem separada pela conjunção, perdão. Então, aqui, era seu aniversário, logo deveria ir. Então, veja que eu classifico a primeira oração, veja que a primeira era seu aniversário. Pronto. Oração coordenada assindética. Nós não temos, mesmo porque não iremos começar com a conjunção aqui, né? Então, ela é assindética, porque ela não vem ligada com uma conjunção. Já a segunda, logo deveria ir, é uma oração coordenada, sindética, aí eu ainda tenho que colocar conclusiva. Então, aqui é uma oração coordenada, sindética, conclusiva, né? Porque eu vou
o que é que ela expressa, essa conjunção? A ideia de conclusão, né? Então, conclusiva. Porque aqui a gente quer que você compreenda somente o que é uma oração coordenada sindética e assindética. Qual é a diferença, tá? Sindética, ela vem, né, seguida de uma conjunção, tá? Mas você ainda vai estudar mais detalhadamente, compreender melhor as conjunções aqui neste momento. Eu gostaria que você compreendesse só essa diferença, porque sindética e assindética, tá? Principalmente. Então, a sindética, porque vem com uma conjunção, aí você vai dizer o tipo de conjunção, né? O que é que ela expressa. Então, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Já nas orações coordenadas assindéticas, ó, veja que não apresenta conjunção ligando uma oração à outra. Era seu aniversário, deveria ir, né? Nós compreendemos do mesmo jeito. Uma traz conjunção que é assindética, a outra não traz conjunção, é assindética. Então, aqui novamente, olha, o período composto por coordenação, chegou a hora e ele não aparecia, né? A gente traz aqui a ideia de soma. Ele não aparecia, todos esperavam, mas, né, que é o contrário do que a gente esperava, a gente queria que fosse. Então, é uma situação contraditória da segunda com relação à primeira, então, a relação contrária. Mas, né? Ele não queria, era seu aniversário. Logo, ele conclui, né? Conclusiva. Ou não deveria ir, né? Uma escolha vai ou não vai. Então, ela tem essa ideia de escolha, né? Ou isso ou aquilo. E esperavam porque sabiam de sua indecisão, né? Que eu estou explicando o porquê esperavam. Então, é o porquê, né? E é o porquê, quando você vai explicar algo, é o porquê junto, sem acento. Aí nós temos mais algumas frases aqui. Veja que nós colocamos, né, as mesmas conjunções para trabalhar isso melhor com você, mas aqui o que nós queremos é que você, como eu já falei, né, tenha um entendimento do que seja uma coordenada sindética e assindética, tá? Por isso que nós utilizamos, para não confundir muito, que são várias as conjunções, depois você pode até pesquisar, né, as conjunções coordenativas. Então, você vai lá e procura e vê que tem várias, né? E as ideias que elas expressam. Mas não adianta a gente ir lá fazer um quadro e decorar quais são as conjunções, se elas são adversativas, aditivas, porque elas podem mudar, né? Dependendo de como elas se encaixam, da oração, ela pode mudar. Uma adversativa, ela pode ser aditiva, tá? Também, tá? Então, por isso que nós temos que compreender, né, o que a oração expressa, né, a ideia que ela traz. Então, aqui nós temos um período composto por coordenação, né, ele é inteligente, a primeira é assindética, né, não vem acompanhada de conjunção, a segunda é sindética, ele é inteligente, mas estuda muito, veja que todas elas, né, aqui elas são a segunda oração, ela é, né, acompanhada de conjunção. Portanto, todas elas são sindéticas, tá? Então, veja aqui, olha. Então, todas elas aqui, né, a segunda, elas são sindética e a primeira, assindética. Então, por que sindética? Porque ela vem acompanhada com conjunção, né, que expressa determinada ideia. É assindética porque ela não vem
com conjunção, acompanhada com conjunção. Às vezes ela separa por vírgula, né? Uma oração da outra, no caso da assindética. Então, vamos exercitar um pouquinho? Vamos para a nossa DLI. Então, leia o texto e responda, né? Você vai ler o textozinho, aí destaque dele. Uma oração que indica conclusão, né? A oração que está acompanhada com uma conjunção que indica conclusão, uma oração que indica contraste e uma oração que indica explicação. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Até mais.
lá voltamos para as correções, né? Obrigada pela participação de vocês, né? Continue assim, né? Sempre fazendo suas atividades, interagindo conosco. Então, vamos para a nossa atividade, verificar, né, o texto. Então, nós pedimos para você ler o texto e responder o que se pede. Então, o menino foi passear e convidou a irmã, mas ela não pôde ir. Não foi, pois estava gripada. Então, ele pensou, passear sozinho ou ficar em casa? Ele estava pronto, logo foi passear. Veja aqui, é o que foi pedido, destaque do texto, uma oração que indica conclusão, uma que indica contraste, né, uma oposição, uma ideia contrária à ideia da primeira oração, e a oração que indica explicação. Então, vamos lá no texto. O menino foi passear e convidou. E vimos que tem a conjunção que nós trabalhamos durante toda a aula. Então, e. Aqui o e traz a ideia de adição, uma ideia, né, somada à outra. Então, o menino foi passear e também, né, por isso dessa ideia de soma de ideias, convidou a irmã. Então, duas situações que se somam. Já na outra oração, mas ela não pôde ir. Foi convidada, né? Mas aqui há uma contradição nesse mas, né? Se a gente convida alguém para algum lugar, a ideia é que a pessoa vá, né? Mas ela não foi, ou o contrário. Então, essa ideia, esse mas, essa conjunção, ela traz essa ideia de situação contrária, né? Então, não foi. Não foi, pois estava gripado. Olha aqui o pois, no lugar do porquê também, né? Mesmo jeito, quando eu digo pois, estava gripada. Então, aqui, eu também posso substituir pelo porquê. Porque explica, né? Por que ela estava gripada? Pois ela estava gripada. Então, veja, por isso que o pois também pode ser outro tipo, né, de conjunção, pode expressar outra ideia, mas aqui, né, ele está expressando a ideia, né, de explicação, porque ela está dizendo por que ela não pode ir, porque pois está gripada, tá? Poderia muito bem substituir pela conjunção por quê. Então, ele pensou, passear sozinho ou, né, quando eu digo ou fazer isso ou fazer aquilo. Então, tem outras alternativas, né? Então, aqui eu tenho outro, conjunção. Ele estava pronto, logo foi passear, né? Logo concluí que ele foi passear. Então, aqui a oração que indica conclusão, que indica contraste, que indica a explicação. Então, vamos lá colocar aqui para eles. Então, logo, né, a conclusão. Qual é a oração que traz essa ideia, né? Quando ele diz, logo foi passear, tá bom? Então, logo foi passear, ela traz a ideia de conclusão, vou colocar aqui, logo, aí você completa, né? Logo foi passear. A oração que indica contraste, contradição. Qual foi que você encontrou? Mas ela não pôde ir, né? Aí você vai colocar, tirar aqui do texto, mas ela, aí você completa a frase. E a oração que indica explicação, pois estava gripada. Então, pois estava, que é toda esta frase aqui, ó, pois estava gripada, tá? Que eu tenho pois. Então, são essas. Oração que indica conclusão, né? Eu terminei, eu
dei minha opinião, eu concluo que é isso, foi logo foi passear. O contraste, mas ela não pôde ir. E a que indica explicação, pois estava gripada, né? Quando você vai explicar, geralmente, quando a gente vai explicar algo, a gente usa o porquê, né? Olha, eu não fui em tal lugar porque, né, estava chovendo, porque eu não podia sair de casa. Então, geralmente se usa o porquê, mas o pois também, né, dá essa ideia, tá, de explicação. Então, gente, eu gostei muito da participação de vocês, do que vocês fizeram nas atividades. Então, logo estaremos com a próxima aula e até lá.